Boa noite, pessoal. Somos o grupo 6. Vamos falar sobre a teoria da competitividade, que fala sobre as novas abordagens da administração. Boa noite a todos, meu nome é Ademir Marcondes. Eu quero falar um pouco sobre alguns tópicos do nosso trabalho do grupo 6 e eu vou falar dos tópicos da teoria do caos, da teoria da complexidade e a teoria de Schumpeter. Eu vou começar pela teoria do caos. A teoria do caos é um princípio científico que descreve a imprevisibilidade dos sistemas, mais amplamente explorado e reconhecido durante a metade da década de 1980. Sua premissa é que os sistemas às vezes residem no caos, gerando energia, mas sem qualquer previsibilidade ou direção. Esses sistemas complexos podem ser padrões climáticos, ecossistemas, fluxos de água, funções anatômicas ou organizações. Apesar de o comportamento caótico desses sistemas parecer aleatório, os sistemas caóticos podem ser definidos por uma fórmula matemática, e eles não são sem ordem ou sem limites finitos. Essa teoria, em relação ao comportamento organizacional, foi de certa forma desprezada durante a década de 1990, dando lugar à teoria da complexidade, muito semelhante. Um dos pioneiros, os primeiros cientistas a comentar sobre o caos foi Henri Poincaré, um matemático francês do final do século XIX que estudou extensivamente topologia e sistemas dinâmicos. Ele deixou escrito insinuando a mesma imprevisibilidade em sistemas que Edward Lorenz estudaria mais de meio século depois. Poincaré explicou: pode acontecer que pequenas diferenças nas condições iniciais produzam alterações muito grandes nos fenômenos finais. Um pequeno erro na primeira produzirá um erro enorme na última. A previsão se torna impossível. Infelizmente, o estudo dos sistemas dinâmicos foi largamente ignorado muito depois da morte de Poincaré. Vou falar um pouco da teoria da complexidade agora. A teoria da complexidade estuda os sistemas constituídos por uma grande quantidade de agentes, os quais se interagem para produzir estratégia adaptativa de sobrevivência para os componentes do sistema e para o sistema como um todo. No mundo contemporâneo, notamos a complexidade quando entendemos que o mundo não é separado em partes, ou seja, fragmentado. Estamos todos encaixados em processos cíclicos e relacionais. O equilíbrio que existe entre células, organismos, sociedade, ecossistema, entre outros, faz parte da complexidade do mundo contemporâneo. A capacidade de agir de modo coerente é tida como principal propriedade que caracteriza a emergência de um comportamento complexo. Do caos surge o equilíbrio necessário à sobrevivência e ao convívio comum. Osmar Pontiroli diz em seu artigo que a teoria da complexidade e as organizações que é por meio da ordem e da desordem que a vida se mantém. A desordem obriga a criar novas formas de ordem, segundo ele. Nas organizações, encontramos diversos sistemas complexos. Ao conceituarmos a empresa como um organismo vivo, ou seja, que interagem com o mundo e com as pessoas, será possível identificar em um contexto geral a existência de diferentes culturas, pensamentos, formas de entendimento do mundo e de si. A complexidade organizacional possui diferentes departamentos que, tanto na teoria quanto na prática, deveriam se interrelacionar, ou seja, se interdisciplinarem. A complexidade é um paradigma que permeia o pensamento do saber não fragmentado, relacional, interdisciplinar e holístico, cujo base de estudo, enquanto teoria permeia uma melhor compreensão dos seres humanos. Nos organismos vivos, a complexidade reflete no entendimento de que o todo está nas partes e a parte está no todo. Assim, ao compreendermos que todas as atividades de uma organização podem ser consideradas parte e o seu fim o todo, a complexidade não será tão complicada, mas não deixará de ser complexa. Bom, gente, vou falar sobre o Schumpeter agora e a teoria dele. Joseph Alois Schumpeter faz parte de um seleto panteão de economistas e é comprovadamente responsável pela revisão de todo o pensamento econômico de sua época e fruto até hoje de estudos e reflexões.
Nascido no extinto Império Austro-Húngaro, na segunda metade do século XX, ele é considerado um dos economistas mais importantes da história, sobretudo por suas contribuições na teoria do crescimento econômico, na democracia, estratégias empresariais e história econômica. A teoria schumpeteriana, derivada dos ciclos longos de Kondratiev, e tem como foco as inovações empresariais e seu papel como principal indutor do crescimento econômico. O Schumpeter ele defende que a concorrência aguça o desejo do empreendedor para buscar novas formas de incrementar a tecnologia, novas maneiras de fazer negócios e outros tipos de vantagens competitivas que poderiam incrementar as margens de lucro, né, e impactar diretamente o padrão de vida do empreendedor. Schumpeter descreve o processo onde as inovações mais recentes substituem as inovações mais antigas como destruição criativa, né? As ondas schumpeterianas da inovação. A gente pode ver nesse gráfico abaixo que ele relata aqui de 1 até 5 ondas de inovação, né? Sendo em períodos longos nas primeiras, que levam até 60 a 40 anos, e depois, conforme veio se aproximando dos anos 90, foi diminuindo esse tempo, né, das ondas. Então, de 1785 a 1845, a primeira onda tem o seu foco na energia hidráulica, têxteis e aço. De 1845 a 1900, vemos a segunda onda com foco no vapor, no aço e nas estradas de ferro. Já a terceira onda, de 1900 a 1950, temos eletricidade, químicos e motor de combustão interna. Já na quarta onda, de 1950 a 1990, o foco no petroquímicos, eletrônicos e aviação. E de 1990 a 2020 e até hoje, né, nós estamos na quinta onda, que o foco é nas redes digitais, nos softwares e nas novas mídias. Aí nós vamos falar um pouco da teoria schumpeteriana dos ciclos econômicos, que é basicamente a explicação desse gráfico acima, né? Um pouco similar. A visão das ondas longas do Kondratiev foi usada por Schumpeter para desenvolver uma relevante teoria de conglomerados de inovações, uma versão da teoria em consonância com os ciclos de Kondratiev. Afirma Schumpeter: historicamente, o primeiro Kondratiev coberto por nossa análise significa a Revolução Industrial, incluindo o prolongado processo de absorção. Nós o datamos dos anos 80 do século XVIII até 1842. O segundo cobre o que chamamos de Era da Máquina, a Vapor e do Aço. Vai de 1842 a 1897. E o terceiro, o Kondratiev da eletricidade, da química e dos motores. Nós o datamos de 1898 em diante. Ainda, segundo Schumpeter, a descoberta decisiva que resolveu a nossa questão e, ao mesmo tempo, pôs o nosso problema em bases um tanto diferentes, constituiu em estabelecer o fato de que, a qualquer modo, alguns tipos de crises, que são elementos ou pelo menos componentes regulares, se são necessários, de um movimento em forma de onda que alterna períodos de prosperidade e depressão, que tem permeado a vida econômica desde o início da era capitalista. O entendimento schumpeteriano é que o boom econômico está relacionado ao fato que o empresário inovador, ao desenvolver novos produtos e novos processos, é seguido por uma turba de imitadores, empreendedores plagiadores que investem recursos tentando copiar os bens elaborados pelo empreendedor inovador. Desta forma, uma onda de investimentos inunda a economia, criando a bonança e elevando os indicadores econômicos e as taxas de emprego. Boa noite, pessoal. Sou Jaqueline e vou falar das 5 disciplinas para a aprendizagem da organização, né? Domínio pessoal. É a capacidade do alto nível de domínio pessoal, né? Comprometendo-se com o seu próprio aprendizado ao longo da vida.
é desenvolver pessoalmente, basicamente. Tipo, você desenvolver suas habilidades, sua paciência, você se desenvolver como pessoa, como o que você pode melhorar, né? Tem que ver a realidade de forma objetiva, né? De onde eu quero chegar, o que eu posso fazer para melhorar. É bem sistêmico. E, se possível, a gente pode estimular os outros a fazer também isso, né? Eu acho que quando a gente faz isso com nós, a gente estimula outras pessoas, né? Modelos mentais. Modelos mentais são padrões que a gente já tem em nossa mente formada, só que pode mudar e a gente tem que trabalhar isso, que tem algumas coisas que foram coisas que foram empregadas pra gente e a gente aceitou isso como nossa verdade, só que na verdade não é. Não necessariamente tem que ser. A gente pode tentar olhar de outra forma, tentar entender de outra forma. Na minha opinião, é tipo, não sei, coloca entre aspas, preconceito que a gente tem sobre algumas coisas. A visão compartilhada é o princípio que voga, é elaborar coisas em conjunto, sabe? Compartilhar uma imagem do futuro para todos, da organização, sim, todos envolvidos para chegar num objetivo. É aprendizagem em equipe, né? Que todos os desafios que a empresa passa é uma aprendizagem para todos, todos os bons, que é para comemorar, os ruins, é para a gente desenvolver trabalho em equipe, né? E o pensamento sistêmico é o feedback, né? Que a empresa tem, né? Que são as lições, né? Que a gente recebe, é o desempenho, é analisar as ações, porque se quando acontecer de novo, a gente vai estar mais bem preparado para o futuro, entendeu? Para o próximo desafio, a gente vai estar. Da última vez aconteceu uma situação semelhante, então a gente pode trabalhar de forma mais eficiente. Boa noite, meu nome é Hilton. Eu vim falar sobre ética e responsabilidade social, entre parênteses, código de ética para shareholders e stakeholders. Vamos definir alguns pontos. Ética empresarial é um comportamento moral do agir humano na busca do bem comum e realização individual. Responsabilidade social é quando as empresas, de forma voluntária, adotam posturas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar dos seus públicos, internos e externos. Shareholder, que em português é utilizado como acionista, ou seja, alguém que tem parte da ação de uma empresa. Stakeholders é qualquer indivíduo ou organização que, de alguma forma, é impactado pelas ações de uma determinada empresa. Em uma tradução livre para o português, o termo significa parte interessada. Código de ética. O código de ética pode ser definido como um documento de texto com diversas diretrizes que orientam as pessoas quanto às suas posturas e atitudes ideais moralmente aceitas ou toleradas pela sociedade como um todo. Como tal, um código de ética fixa normas que regulam os comportamentos das pessoas dentro de uma empresa ou organização. As normas mencionadas nos códigos de éticas podem estar vinculados às normas legais. Por exemplo, discriminar é um crime punido por lei. O principal objetivo destes códigos consiste em manter uma linha de comportamento uniforme entre todos os integrantes de uma empresa. Ética e responsabilidade social nas organizações tem como foco elucidar que a saúde de uma empresa
depende muito de sua conduta, levando-se em consideração que o mundo hoje de negócios está em constante transformação. Ou seja, as pesquisas mostram que as empresas buscam constantemente se adequar ao cenário atual de acordo com o ambiente em que atuam e estão cientes de que boa parte do seu patrimônio depende de uma boa imagem, aliada a boas práticas de responsabilidade social e a preocupação com todos os envolvidos. O objetivo do treinamento ético é a integração da tomada de decisão ética na cultura corporativa a partir do desenvolvimento da conscientização ética nos funcionários e da questão de áreas. Para ser efetiva a condição, o Código de Ética esteja lançado, seja seguido, que os procedimentos e a preocupação com a ética estejam estabelecidos, que os funcionários estejam envolvidos na identificação de questões éticas e as prioridades e esforços relacionados a essas questões sejam comunicadas aos empregados. Então, precisaremos de aconselhamento, de um canal de comunicação entre esses funcionários. E nós sabemos que não é novidade quanto à corrupção e os comportamentos antiéticos. Tem comprometido muito a imagem de diversas empresas, assim não é por acaso que elas se preocupam em combater esse tipo de prática. Uma das formas mais eficazes de fazê-lo é a instituição de um código de conduta ética. Os principais objetivos de código de conduta ética no trabalho é guiar as pessoas sobre a forma correta de agir, melhorar o relacionamento e o clima organizacional, criar e aumentar a vantagem competitiva de maneira saudável, elevar a produtividade e a qualidade das entregas, integrar gestores e equipes, fortalecer a imagem e consolidar a marca no mercado e transparência nas negociações com fornecedores. Algumas vantagens de adotar um código de ética é a melhoria de imagem institucional, a padronização dos relacionamentos, o diagnóstico de desvio de conduta, e quanto mais cedo tiver esse diagnóstico, melhor, e a segurança institucional. Obrigado aí por me ouvirem, e encerrando aí essa apresentação, peço a todos que tenham bastante cuidado nessa nova linha de Covid que está chegando. Então, se cuidem. Boa noite. Boa noite, eu sou a Carol e vou falar sobre as soluções emergentes. Estas soluções são estratégias criadas para que as organizações se adaptem melhor às condições externas. A qualidade total é uma abordagem estratégica da qual busca a eficiência total da empresa para que ela se torne cada vez mais efetiva e dispõe de 4 componentes principais. São elas o planejamento, a garantia, o controle e a melhoria de seus processos. Tal abordagem visa melhorar a competitividade, eficácia e flexibilidade da empresa. Os benefícios da gestão da qualidade total surgem a partir da otimização constante dos processos empresariais, aumenta a produtividade, reduz os desperdícios, os erros nas produções e o retrabalho. A consequência direta disso é o aumento da qualidade do serviço final ou do produto, e a redução dos custos da produção, fidelizando clientes e gerando um diferencial competitivo para a empresa. O benchmarking é um processo de comparação do desempenho entre 2 ou mais sistemas. É utilizado nas indústrias para melhorar uma forma de se realizar uma função semelhante e é considerado uma ferramenta positiva de melhoria. Equipes de alto desempenho são aqueles que, com regularidade, superam as metas e buscam uma resposta rápida às mudanças do ambiente de negócios. Isso acontece por meio dos conhecimentos e habilidades, do trabalho em equipe, da colaboração, da iniciativa, da independência responsável e da motivação com foco em objetivos. Gestão de projetos remete a um esforço único, temporário e progressivo, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.
Gerenciar, administrar, coordenar um projeto é uma aplicação de técnicas, conhecimento e habilidades para garantir o sucesso do mesmo. Isso envolve desde o início até o final, passando pelas etapas do planejamento, execução e atividades de controle. A melhoria contínua é derivada do método japonês Kaizen, que se traduz como boa mudança, e remete ao processo de gestão do qual visa atingir ininterruptamente resultados cada vez melhores, eliminando o desperdício e elevando a qualidade. O endomarketing nada mais é do que um marketing interno e visa melhorar a imagem da empresa entre seus colaboradores, culminando em uma empresa mais motivada e reduzindo o turnover, que é o índice de rotatividade. Exemplos disso são ações do reconhecimento profissional, eventos para promover a integração, treinamento, workshops, palestras motivacionais, campanhas de segurança e bem-estar, promoção do alinhamento dos funcionários com a estratégia da empresa. Os benefícios disso chegam à otimização da produtividade, colaboradores mais leais e compromissados com a empresa, um clima organizacional mais saudável e agradável e qualidade de trabalho e bem-estar. O empowerment pode ser traduzido como empoderamento e é uma abordagem de projetos que se baseia na delegação de autoridade, no poder de decisão, autonomia e participação dos funcionários na empresa. Peter Senge propôs 5 disciplinas de aprendizagem para construir um ambiente organizacional fértil em criatividade, gerando um ciclo de renovação permanente. Estes são domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagem de equipe e pensamento sistêmico. Boa noite, pessoal. Eu sou a Rafaela. Eu vou falar sobre gestão do conhecimento e o capital intelectual, né? Esses temas acabam se complementando e eu vou explicar um pouquinho melhor lá na frente, né? A gestão do conhecimento ela é um conceito que engloba uma série de ações que as empresas já fazem ou deveriam fazer no seu dia a dia. É usada para identificar e analisar os conhecimentos disponíveis e desejáveis para o desenvolvimento da empresa. Primeiramente, isso significa identificar quais são os conhecimentos que seus funcionários e você já tem e que são usados para fazer a empresa funcionar. Em segundo lugar, o conceito também engloba a transformação desses conhecimentos disponíveis em forma de processo, para que a sua empresa não fique dependente da competência de alguns funcionários, né? Então, se algum funcionário se ausentar por qualquer motivo, outra pessoa consegue substituir e fazer, né, os mesmos processos, para que a empresa não fique parada, né, por muito tempo. E por fim, a gestão do conhecimento ainda é saber quais são as competências que seriam interessantes você desenvolver para fazer a sua empresa funcionar melhor. É bem parecido com aquilo que Taylor fez lá na gestão dos tempos e movimentos, que ele identificava o que cada funcionário fazia e conseguia reduzir, né, o tempo de processo e fazer a produção ser mais rápida e aumentar os custos, baratear os custos, né? E aplicada ao dia a dia, se consegue otimizar a construção de soluções para os problemas, pois elas deixam de ser criadas a partir do zero e com o tempo começam a acontecer de forma intuitiva, sem que as pessoas se deem conta disso. É aquela premissa, né, de que devemos aprender com os erros. Isso se torna muito fácil e dinâmico na gestão do conhecimento, né? E o principal objetivo da gestão do conhecimento é fazer o gerenciamento do capital intelectual que as organizações detêm, a fim de que este ativo seja aproveitado estrategicamente para gerar resultados ainda mais positivos. E o capital intelectual, ele é dividido em 3 tipos de capital. Ele é o capital interno, que são os processos, os modelos, os conceitos, os sistemas das empresas, né? Os sistemas internos. O capital externo, ele é a lealdade dos clientes, os fornecedores, a imagem da marca, todos os stakeholders ali. O capital humano são as habilidades dos trabalhadores da empresa, experiências e valores, né? E o capital intelectual significa a união dessas habilidades técnicas e conceituais, né? E a diferença é que hoje é explorado de uma forma estratégica, para que a empresa consiga desenvolver cada vez mais as habilidades dos profissionais em prol dela, né? E essas empresas hoje elas estão investindo cada vez mais no capital humano. Elas têm ciência, né, do quão vantajoso é investir nas pessoas e o potencial que isso tem de alavancar a própria empresa. Então elas investem em treinamentos, em cursos, elas incentivam seus funcionários a melhorarem, a progredirem, né? E isso é muito positivo, tanto para a empresa quanto para os funcionários. Pessoal, boa noite. Meu nome é Márcio. Vou falar um pouco da competitividade.
Estamos na sociedade pós-industrial, era da informação, era moderna. Necessidade de constante inovação, adoção de novas ideias e conceitos e a busca de flexibilidade nas organizações para se adaptar às constantes mudanças e incertezas. Quanto mais dinâmico e competitivo o cenário que a organização se encontra, maior é a necessidade de se fundamentar em conceitos, ideias, modelos, teorias e valores que lhe permitam a orientação e o balizamento do seu comportamento. Dentro desse tópico, eu vou falar um pouco sobre Shared Economy, trazendo para o português economia compartilhada. Ao mesmo tempo que às vezes bate um sentimento ruim de que o mundo está cada vez mais egoísta e intolerante, não paramos de ver exemplos todos os dias de pessoas que nem se conhecem e de alguma forma se ajudam sem cobrar nada em troca. E esse novo tempo vem sendo liderado pela tão falada Shared Economy. Basicamente, esse movimento visa as trocas e não apenas consumir por consumir. Não há como viver em um planeta predominantemente capitalista sem consumir. E é claro, mas atualmente tem se pensado em um modelo mais sustentável para que esse ciclo aconteça. 99 e Uber são exemplos de economia compartilhada. O compartilhamento online veio para sacudir o setor de transporte, turismo e equipamento. Para um grupo crescente de pessoas, ter acesso a bens e serviços é melhor do que possuí-los. De forma mais ampla, esse conceito também inclui sites e aplicativos que transformam consumidores em vendedores e provedores de serviços. Trata-se de compartilhar bens ansiosos com outros através da internet. É claro que não somos inocentes de acreditar que grandes empresas como o Uber não estão lucrando milhões de dólares com os serviços prestados. Mas a grande questão é o que essas iniciativas permitem. Com o Uber, por exemplo, de um lado há os motoristas que podem aproveitar seu veículo particular para fazer uma grana extra em tempos de crise econômica mundial. De outro lado estão os usuários, cada vez mais cansados de utilizar táxi e o transporte público precário em países como o Brasil, ou de pagar um alto preço de ter-se um carro. É do desgaste e das pequenas falhas do sistema capitalista que nascem iniciativas incríveis de pessoas, gente como a gente. As startups mais badaladas do momento são lideradas por jovens que, a partir de alguma fragilidade captada de uma cansativa rotina, conseguiram visualizar uma nova forma de solucionar problemas.